relação à questão dos atestados, vereadora Linda, eu não estou falando de um ou outra profissional que coloca atestado, porque todo mundo adoece. Eu estou falando de profissionais que há algum tempo não vêm atendendo adequadamente a população. Eu tenho o nome de todos eles, porque isso é fruto de denúncia da própria sociedade. Então, quando a gente chega nessa situação, eu, inclusive, disponibilizo a contratação de mais um profissional para não deixar a sociedade sem assistência. Então, assim, os procedimentos são feitos, os procedimentos administrativos são abertos, isso não é feito porque de boca, isso é feito registrado, isso tem relatório, isso tem comprovação. Então, nada é feito aqui de maneira aleatória ou de maneira irresponsável. Tá? Eu tenho documentação que justifica a gente agir, infelizmente, com alguns poucos, mas são alguns profissionais que, infelizmente, insistem em trabalhar na administração pública sem tanto compromisso. Não é a maioria, mas, infelizmente, nós temos em todos os lugares, não é só na saúde, não. Em todos os lugares nós temos pessoas que têm muito compromisso e tem pessoas que não têm muito compromisso. E, infelizmente, acaba que a população paga mais, porque eu tenho que botar mais um médico. Eu não estou transferindo responsabilidade para a população, não. Eu estou ofertando maiores possibilidades. Quando eu coloco um aplicativo disponível à sociedade, disponível àquelas pessoas que podem ter acesso, eu estou dando a elas mais acesso. Eu estou dizendo a elas, olha, de casa, se você quiser e você sabe mexer no celular ou no computador, você pode marcar sua consulta, você não precisa ir na unidade para marcar. Porque às vezes as pessoas também trabalham, elas querem economizar seu tempo, elas querem marcar e ir no horário. Então a gente não pode diminuir o acesso, porque eu acho que só ofertar a unidade básica de saúde é diminuir o acesso. Porque eu, por exemplo, que sou uma profissional liberal, uma pessoa, uma servidora pública, eu ir numa unidade, 7 horas da manhã, para esperar ser atendida 10 horas da manhã, para marcar uma consulta para o próximo mês, realmente é muito complicado. Então, se eu tenho a opção de marcar pelo meu celular, eu marco e só vou 10 minutos antes do horário marcado. Então, isso é acesso. Então, eu não estou dizendo aqui que ninguém está impedindo ninguém de ir na unidade, mas tem muita gente que poderia não precisar ir, porque iria fazer de sua casa. Então, isso é mais uma oportunidade que nós estamos dando. Não temos falta de pediatras para encaminhar para o SER. Não, inclusive, nós temos, se nós tivermos fila de pediatria, em uma unidade, porque nós estamos com déficit, se eu não estiver enganado, de um profissional apenas. Mas eu não tenho filas de consultas para pediatria. Então, toda vez que um pediatra entende que essa criança precisa passar pelo SER, ele encaminha. No SER nós temos fila? Temos fila, porque a demanda é sempre maior do que a oferta. Lá dentro, nós temos uma equipe que vai avaliar cada encaminhamento e vai designar para qual é o serviço que essa criança vai. Então, nós temos hoje convênio com o CIRAS, convênio com a PAI e temos o próprio serviço do SER. Nós não atendemos somente Aracaju, nós atendemos vários municípios. E aí a gente vai encaminhando, como são tratamentos que não são de uma só consulta, são tratamentos às vezes longos, nós acaba que a gente fica com fila e vai aguardando liberar uma vaga para colocar outro, vai aguardando liberar uma vaga para colocar outro. Mas, e esses são convênios financiados pelo governo federal. Tá? Com relação ao ambulatório trans, nós não criamos ambulatório trans e nós não temos perspectiva de criar ambulatório trans. Eu conversei com a senhora e falei que existe um custeio para isso, e o governo federal não custeia nenhum ambulatório. O que nós falamos foi de acesso. Inclusive, nós discutimos que eu entendo que o acesso tem que ser em todas as unidades. E a senhora insistiu que nós deveríamos ter um local onde o público se sentisse mais confortável. E nós identificamos uma equipe que, inclusive, quer muito atender o público trans, atender nas suas necessidades de atenção primária. Então, é a pessoa que é trans se sentir mais confortável realmente, chegando lá, entendendo que tem uma equipe
que vai estar num determinado horário exclusivamente disponível para atendê-los nas suas necessidades. E uma vez identificada a necessidade de um atendimento especializado, encaminhar para o devido lugar, seja para Lagarto, que nós temos um fluxo de encaminhamento para Lagarto, seja com algum especialista dentro do nosso SEMAR. Então, o que nós fizemos foi dar esse acesso diferenciado em discussão que nós fizemos, porque entendo que nós temos que permitir que todas as unidades façam atendimento do público trans, que todas as unidades tenham capacidade de acolhê-los e que eles possam se sentir confortáveis em qualquer unidade no seu território. Mas foi um piloto que foi desenvolvido e o 0800 não é dentro da unidade, o 0800 é uma central que nós temos dentro da secretaria, para que possa ser marcado, porque existe um horário específico, para a gente, inclusive, entender quem é essa demanda. Hoje nós não sabemos quantas pessoas são, porque a gente precisa primeiro que a gente tenha os atendimentos, para que a gente dimensione se um horário só é suficiente, se a gente precisa aumentar para 2, para 3, porque quando eu pego essa equipe e eu direciono ela para o atendimento exclusivo, essa equipe também vai deixar de atender a população daquela região. Então, por isso que a gente começou com um piloto, para a gente tentar entender que público é esse e a gente poder ir ampliando também a oferta. Com relação aos agentes comunitários de saúde, veja, quando a gente faz o cálculo do Ministério da Saúde, que diz pela PENAB nova, que eu tenho que ter um mínimo de 2 agentes por equipe, eu hoje tenho 968 agentes, então eu tenho muito mais do que a PENAB diz. A questão é, hoje eles já estão distribuídos, né? E muitos deles moram na localidade onde eles trabalham. Existe obrigatoriedade de morar no território? Não. Nós poderíamos chegar e determinar dos 968 e distribuirmos em todas as equipes. Nós tivemos crescimento de equipes de lá para cá. E nós estamos fazendo um remapeamento. Mas a gente também precisa contar com a vontade deles. A vontade de quererem se mudar de um determinado local para outro para cobrir uma determinada região que foi aberta e que nós não temos agentes morando na região. Então, o 17 de março, por exemplo, é uma unidade nova, uma unidade que surgiu em 2017. Então, nós não temos agentes que tenham poucos se disponibilizaram a fazer parte, né, da equipe de saúde da família. Então, acho que nós temos 2 ou 3 para uma população realmente que precisa, uma população extremamente vulnerável. Mas essa é uma construção que a gente tem que fazer com eles, não dá para a gente chegar e determinar. O remapeamento tem sido feito para que cada equipe de saúde da família obedeça os critérios do Ministério, que são 4.000 pessoas na equipe não vulnerável e 3.000 a 3.500 pessoas na equipe vulnerável. Hoje eu tenho apenas 76 equipes que têm mais de 4.000 pessoas cadastradas. O restante todo, ou seja, quase 50%, tem menos do que a quantidade que o Ministério da Saúde preconiza. Então, não há o que se falar em ampliar a equipe se eu não tenho ainda nem a quantidade que o Ministério manda ter cadastrado nas equipes. Ou porque naquela região não tem gente mesmo para cadastrar, tá? Ou porque as equipes não fizeram ainda esse trabalho de cadastramento, de cadastrar, vincular a sua equipe. Então, esse trabalho tem sido feito com o remapeamento que a gente vem fazendo em Aracaju.